Nesse vídeo você vai aprender de vez a utilizar o bedame durante o processo de torneamento CNC. Você vai entender bem como se dá o seu movimento em função de uma ponta de referência e não vai errar mais em relação às coordenadas absolutas. O meu objetivo é que você entenda como fazer o correto posicionamento do bedame e como utilizá-lo na prática durante o processo de usinagem. E aí eu vejo que muitos alunos têm dificuldade no uso dessa ferramenta porque de fato ela difere um pouco das ferramentas de desbaste. O bedame ele tem uma espessura de corte bem maior quando a gente compara com as ferramentas de corte, por exemplo, de desbaste longitudinal. E isso gera dúvida para os alunos em relação a posicionamento da ferramenta e também em relação aos parâmetros de corte, por exemplo, como rotação e avanço. E aí o que eu descobri ao longo de muita prática foi que, apesar do fabricante definir as características da ferramenta, né, como a utilização da velocidade de corte, isso não pode ser levado em consideração 100%. Então, ao final do vídeo, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com a utilização dessa ferramenta na fabricação das peças utilizando o bedame. E aí isso vai lhe dar muito mais confiança, né? Muito mais rapidez nos seus resultados, tendo em vista que o bedame, apesar de muita gente não gostar de utilizar, ela é uma ferramenta essencial durante o processo de torneamento CNC. Bom, então vamos lá para o exercício que a gente vai fazer para exemplificar como é que a gente utiliza o bedame durante o processo de torneamento. Aqui na tela vocês já conseguem ver, né, o enunciado aí do que a gente vai tratar e o desenho da peça final e as ferramentas que a gente vai utilizar. As ferramentas já são conhecidas da gente, né? A gente já utilizou elas no exercício anterior. Então eu tenho a ferramenta 5 aqui, ferramenta de desbaste longitudinal, né, que a gente está utilizando também para fazer o acabamento. E aí a utilização do bedame que eu já comentei rapidamente em relação a essa ponta de referência, né? Já já a gente volta para ela para eu detalhar mais. Bom, então olhando aqui para a peça, ela tem um diâmetro maior de 40 e comprimento total de 53. Da direita para a esquerda, ela começa com esse chanfro aqui de 2 milímetros, tem uma parte com diâmetro constante, e aí ó, vem essa geometria aqui, que nada mais é do que um canal. O canal, já adiantando, a gente vai fazer com o bedame. E aí é que muitos alunos pecam na programação, que é o seguinte: primeiro eu tenho que pensar como é que eu vou fabricar esse canal. Eu vou fabricar esse canal antes do desbaste longitudinal ou depois do desbaste longitudinal. Ou seja, se eu imaginar, né, que a minha peça ela tá bruta, né, ela tá com tarugo bruto, então ela tá com todo esse comprimento aqui, né? Todas essas dimensões aqui maiores, porque eu ainda não cortei nada. E aí a questão é, eu faço primeiro esse canal aqui com o bedame e depois venho cortando longitudinalmente com a ferramenta 5, ou faço o contrário. Primeiro eu faço o desbaste longitudinal, tiro toda essa região aqui, né? Toda essa região aqui vai embora, consequentemente aqui embaixo também, né? Já que a gente está utilizando processo de torneamento, né? O que acontece lá em cima acontece, digamos assim, lá embaixo, é meio que o espelho. E depois faço esse canal. A situação 2 é a situação mais viável. Por quê? Porque se eu pegar primeiro o bedame e for tirar toda essa altura aqui, ó, isso aqui, esse processo vai demorar muito, porque o bedame, característica dele, assim, né, de maneira geral, a gente tem que fazer um corte muito mais lento do que, por exemplo, um corte utilizando a ferramenta 5 para desbaste longitudinal. Então, em resumo, faz mais sentido, a partir do meu tarugo bruto, eu fazer primeiro o desbaste longitudinal, né? Tirar toda essa região aqui, consequentemente toda essa daqui também, e depois vir com o bedame, ó, e tirar basicamente somente essa altura aqui. E aí esse canal, ele tá feito. Então essa é a estratégia que a gente vai utilizar, e essa é a estratégia que a gente vai ver nesse vídeo agora. Bom, olhando aqui no vídeo, novamente eu tenho uma placa, tenho uma peça aqui que eu vou fabricar, essa cor mais alaranjada, né, mais amarelo. E aí o que está em azul claro aqui é o caminho que a ferramenta de desbaste longitudinal vai percorrer. E o que está esse tracejado com azul mais escuro é onde o bedame vai percorrer para fazer a geometria final da peça, né?
E aí, ó, vamos dar um play aqui pra gente ver. Ele vai dar um zoom para melhorar a nossa visão. E aí, primeiro, eu tenho faceamento. Ele faceou 2 vezes, já já eu explico por quê. E aí começou o ciclo de desbaste longitudinal. Lembrando que nessas simulações que eu faço, eu utilizo uma profundidade de corte de 2 milímetros, né? Só para a gente não perder tempo, a ferramenta dando vários passes aí, né? Já que a ideia é só mostrar onde é que a gente quer chegar. E aí, acabamento e bedame, ó. O bedame, ele foi lá, fez um canal e depois veio, né, até perto aqui do centro, né? Eu também não deixei o bedame cortar todo, senão essa peça aqui some e a gente não consegue visualizar o que a gente quer, né? Que é justamente a peça final, a geometria da peça final. Então, ó, essa é a estratégia de usinagem. Primeiro, eu vou fazer o desbaste longitudinal, depois eu venho com o bedame para fazer esse canal, depois utilizo o bedame também para cortar a peça. Então, esse é o resultado final que a gente quer e é essa a programação que a gente vai fazer. Voltando aqui agora para a gente ler o enunciado, né, e entender quais são as características que eu preciso definir, né, na minha programação para sair a fabricação de acordo com o que foi planejado. Então vamos lá, execute a programação em G-Code, o código G para a peça abaixo, utilizando um controle Fanuc. O tarugo para usinagem da peça tem 45 milímetros de diâmetro, então é o valor do tarugo, diâmetro do tarugo bruto, né? Essa informação a gente já sabe que é importante. E eu tenho um sobremetal para fazer o faceamento de 1 milímetro. Não sei se vocês lembram, mas na simulação ele deu 2 passes para fazer o faceamento, diferente do que a gente vinha fazendo. A gente vinha fazendo somente um passe de meio milímetro. Então, por isso, né? Esse 1 milímetro aqui é justamente porque ele está dando 2 passes de meio milímetro, tá? Então é isso que a gente vai programar. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo 2 passes de meio milímetro para o faceamento, mas aí é bom que a gente pega cada vez mais a prática em relação às coordenadas absolutas. Então utiliza a ferramenta na posição número 5 para o desbaste longitudinal e também para o acabamento. Foi exatamente isso que a gente fez no exercício anterior. Utiliza a ferramenta na posição número 7, que é o bedame, para a fabricação do canal de 4 milímetros. O canal de 4 milímetros é justamente esse canal aqui. Considere que o bedame possui uma espessura de 3 milímetros. Isso é muito importante também, né? Muitos alunos têm dúvida em relação a isso. Então, ó, ele está especificando aqui na ferramenta que eu tenho a largura do bedame de 3 milímetros. Ou seja, se eu fizer um posicionamento aqui, um corte, utilizando toda a lateral do bedame, eu vou cortar 3 milímetros. Aí eu tenho que fazer mais um posicionamento, cortar novamente para conseguir esses 4 milímetros. É isso que a gente vai ver já já. Utiliza a profundidade de corte, velocidade de corte e avanço recomendados conforme as tabelinhas, que a gente já conhece também. Para cada ferramenta eu tenho as características, né? Definidas pelo fabricante, de velocidade de corte, profundidade de corte e avanço. Para a usinagem, utilizando as ferramentas número 5 e 7, a peça gira no sentido anti-horário. Então a peça tem que girar em M4. E o sobremetal para acabamento deve ser 0,25 milímetros, tanto em X quanto em Z. É aquela programação do G71 que a gente faz. A segunda linha. Considere o limite máximo de rotação da peça, que é o G92, de 2.370 RPM. Bom, então vamos lá. Aqui está a peça, desenho da peça que a gente vai fabricar. Só mudar a câmera aqui para ficar melhor. Então, peça aqui em mãos, né? A gente já pode começar a realizar a programação. Primeira coisa que a gente faz, definição do zero peça. Geralmente, a gente já comentou isso. Definição do zero peça, a gente posiciona ele aqui no centro da peça, né? E na extremidade direita da peça. Consequentemente, todos os valores de Z serão negativos. E aí, ó, uma informação importante que ele nos forneceu é o diâmetro do tarugo bruto. O diâmetro do tarugo bruto ele forneceu que é 45 milímetros. Essa informação é importante porque, primeiro, para eu fazer o posicionamento, né, o movimento de aproximação para fazer faceamento e também para fazer o desbaste longitudinal. Eu tenho que ter cuidado porque geralmente a gente faz esse movimento de aproximação em G0
E a gente já sabe que em G0 eu tenho que ter cuidado para, durante essa movimentação, a ferramenta não bater na peça. Beleza, o diâmetro do tarugo bruto, 45 milímetros. E ele disse, ó, também que o faceamento ele precisa de 1 milímetro. Faceamento, eu preciso cortar 1 milímetro. Felipe, por que nas outras questões era 0,5 milímetros e agora está sendo 1 milímetro? Isso aí vai depender muito da prática, né? Por exemplo, se eu conseguir cortar o tarugo utilizando uma serra-fita, por exemplo, e conseguir deixar não muito aquela superfície cortada torta, então eu consigo fazer um faceamento pequeno, né? E conseguir deixar aquela região faceada bem limpa, digamos assim, né? Sem as marcas durante o processo de serramento. Aqui ele deu 1 milímetro, muito provavelmente porque esse tarugo aqui, essa lateral, ela pode ter ficado bem torta durante o processo de serramento, né? Acontece. Então, a gente vai sempre olhar para essa superfície, né? E ter uma noção mais ou menos de quantos milímetros eu preciso para fazer esse corte, esse faceamento. E aí eu coloquei 1 milímetro para a gente dar 2 passos para a gente treinar como é que seria isso, certo? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer um tracejado aqui para representar o diâmetro do tarugo bruto. Então eu vou traçar aqui, a imagem vai ficar um pouco carregada, mas depois eu vou apagar. Eu quero mostrar para vocês, né, esse faceamento de 1 milímetro, como a gente ainda não fez ele. Vou mostrar com bem calma aqui. Vou dar até uma exagerada aqui nesse 1 milímetro, tá? Só para que a gente entenda. Então esse aqui é o diâmetro do tarugo bruto, de 45. Eu tenho um sobremetal ali de faceamento que eu preciso tirar de 1 milímetro. Ou seja, essa distância, ó, daqui, do zero peça, até a extremidade do tarugo, eu tenho 1 milímetro. E aí a gente vai dar 2 passos de meio milímetro para tirar toda essa superfície aqui que a gente não deseja. Bom, então vamos lá. Vamos começar a programação. E aí a gente vai definir esse número de programa como sendo o 3, já que a gente está fazendo o exercício 3. Então, O0003. E aí, próxima linha, próximo bloco, N10, a gente vai definir tudo que a gente vinha definido antes, né? G21, trabalhar com coordenadas, sistema métrico, né? Valores de dimensão em milímetros. G40 para cancelar qualquer compensação de raio de ponta de ferramenta que esteja na memória da máquina. E vou trabalhar com G90, coordenadas absolutas. N20, vou testar se a placa está fechada, que é o meu M28. E M69, testar se a contraponta está recuada. Depois, agora eu vou chamar a minha ferramenta, que é a T0505, que é a ferramenta de desbaste longitudinal, que vai servir para fazer o faceamento também. N40 eu vou definir G96, e aí eu vou olhar para os parâmetros de corte, né, da minha ferramenta da posição 5. Então, ele VC aqui, ó, eu posso utilizar entre 150 e 105 metros por minuto. E aí, eu vou pegar esse valor aqui, S 150. Peguei o máximo, tá? E M4, por quê? Porque a peça tem que girar no sentido anti-horário quando eu estiver utilizando essa ferramenta na posição 5. Continuando. N50, dele definiu que a máxima rotação dessa peça tem que ser 2000 e quanto? Não lembro mais. 2370 RPM. Então eu defino aqui desse G92. Fechado. Agora vamos partir para o faceamento. N60. Para fazer o faceamento, o que é que a gente vai o que é que primeiro eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar a ferramenta que está lá na posição de troca, né? A gente sempre deixa ela mais distante o possível. E quando a gente vai iniciar, né, uma nova usinagem, é interessante que ela esteja bem distante, porque caso ela precise trocar a ferramenta, essa troca não vai gerar nenhuma colisão de ferramentas, né, com a peça. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar ela
em G0, né, para ela vir rapidamente para uma posição que eu quero. E aí eu vou definir os seguintes valores. Eu vou definir x48. Por que x48? Eu preciso que seja um diâmetro maior do que o diâmetro do meu tarugo bruto. Como o diâmetro do tarugo bruto é 45, eu estou chamando ela para x48. Então, estou acima. E aí eu vou definir esse valor de z agora. Vamos lá. Já vamos começar a pensar aqui qual é o valor de z que a gente vai determinar. Eu sei que meu z0 é justamente onde está essa face aqui do 0 peça. Se eu quero dar 2 passes de meio para tirar esse 1 milímetro, qual é o valor de coordenada em z que eu preciso colocar mais ou menos aqui, né? Ó, a ferramenta vai estar num x de 45, desculpe, x 48, que foi o que eu defini, e esse z aqui seria qual valor? Se eu quero dar 2 passes de meio, obrigatoriamente esse z aqui tem que ser 0,5. Então, ó, não é negativo. Por quê? Porque ele está à direita do 0 peça. Então, 0,5, o valor de z. A ferramenta acabou de se posicionar aqui. E a ideia agora, ó, é que ela o quê? Simplesmente ela desça para realizar o faceamento. Então, como eu sei que agora ela vai cortar, ó, N70, aí eu vou programar G1. X eu vou para menos 2 milímetros, tá? Poderia ser 2,4. A gente já vem trabalhando 2,4. Vamos deixar 2,4 mesmo, não tem problema não. Depois a gente aprofunda mais, né, em relação a esse valor exatamente de 2,4, certo? X menos 2,4, né, garantir que a ferramenta passou do centro da peça e o Z continua o mesmo, 0,5. E agora eu preciso definir um avanço. Qual é o avanço que eu vou definir? Se a gente observar na tabelinha aqui para a ferramenta de corte na posição 5, eu posso trabalhar na faixa de 0,50 a 0,20 milímetros por rotação, que é o valor do avanço. O que é que acontece? Lembram que eu utilizei o valor de 150 metros por minuto, valor da velocidade de corte? Quando eu utilizo o valor máximo, é interessante que eu utilize o valor mínimo de avanço. Por quê? Porque isso já foi comentado no vídeo de parâmetros de corte. Se você não viu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu detalho isso, né, com mais profundidade. Mas quando eu seto, né, quando eu escolho o valor máximo de velocidade de corte para essa ferramenta, é interessante que eu utilize o mínimo. Por quê? Porque se eu setar o valor máximo e pegar um valor máximo também de avanço, isso vai exigir muito da ferramenta e ela vai se desgastar mais rapidamente. E isso a gente obviamente não quer. Por quê? Porque se a ferramenta se desgasta precocemente, né? Isso vai nos levar à parada do processo de fabricação para a troca de ferramenta, enfim. E isso causa, obviamente, prejuízo, né? Obviamente que tem outros fatores que a gente pode considerar a mais aí. Talvez seja mais vantajoso de fato perder, digamos assim, desgastar mais rapidamente a ferramenta para produzir mais, mas isso vai ser uma questão que tem que ser analisada a viabilidade econômica. Isso não é um assunto para esse vídeo de agora, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte, que se eu utilizar o valor de velocidade de corte máximo, é interessante eu utilizar o valor de avanço mínimo. É isso que a gente vai fazer aqui para a programação. Mais para frente, quando a gente já tiver, digamos assim, bem familiarizado, né, com a programação, a gente começa a falar um pouco mais, a aprofundar um pouco mais sobre essas questões, digamos assim, de eficiência durante o processo de usinagem. Então a gente vai colocar aqui o valor de f, né? Porque eu preciso definir esse valor de f aqui, porque é a primeira vez que eu estou definindo G1 no meu código. Então eu preciso definir esse valor de f aqui, senão na hora que eu der o ciclo start lá, antes de começar a ler o programa, ele já vai dar um erro dizendo que eu tenho que definir esse valor de f. Beleza. Nessa linha 70, o que é que acabou de ser feito? A ferramenta acabou de passar aqui, ó, desse ponto aqui, de z 0,5. E acabou removendo todo esse material. Isso aqui tudo já foi embora. A figura aqui tá meio carregada, mas já já eu apago ela para não ficar ruim da gente ver, certo? Eu quero só que vocês entendam essa questão do faceamento de 1 milímetro, que é a primeira vez que a gente vem fazendo isso. Então, beleza. Acabei de fazer o faceamento. Agora eu vou sair com essa ferramenta. Obviamente eu não saio no mesmo valor de Z.
E eu vou sair rapidamente porque é só um movimento de afastamento. Então eu vou voltar lá para x48 e vou definir aqui, ó, Z1. Eu sei que Z1, a ferramenta vai estar aqui nessa posição, né? Esse aqui seria o meu x48Z1. Então fiz só um movimento de saída na diagonal, tá? E aí eu vou posicionar agora novamente para fazer o outro faceamento. Preciso dar mais um passo de faceamento para tirar o restante de 0,5 milímetros que faltou, né? Então N90. Posso continuar aqui em G0. Vou manter o X48 e agora eu vou para Z0. Agora o bedame, desculpe. Agora a ferramenta de desbaste, que é a mesma de faceamento, ela está posicionada aqui. Na hora que eu pedir para ela descer, né, diminuir o valor de X aqui, ela vai cortar toda essa região aqui e o faceamento está feito utilizando dois passes de 0,5 milímetros. Então, vamos terminar isso aqui. N100. Agora, como eu vou cortar, eu vou em G1, X menos 2,4 e mantenho o mesmo Z0. Felipe, preciso programar novamente esse valor de F? Não, ele está na memória da máquina para G1, esse último valor aqui definido. Então a máquina não vai dar erro. Beleza, acabei de cortar o resto. N110. E aí eu vou fazer um movimento de afastamento novamente. X48. Vou lá para Z5 agora. Z5 é aquele ponto que geralmente a gente estava definindo para início e fim do ciclo de desbaste longitudinal. Então, ó, a única diferença dos exercícios anteriores é que eu tenho algumas linhas a mais aqui porque eu precisei dar dois passes de 0,5 milímetro para fazer esse faceamento. Então, continuando, a minha ferramenta ela já está posicionada de uma maneira que eu consigo realizar o ciclo de desbaste, certo? Então, eu vou apagar tudo isso aqui para a imagem não ficar tão carregada. Por quê? Porque isso aqui já foi feito, né? Esse faceamento aqui já foi feito, então a peça já está com essa lateral aqui resolvida. Beleza, vou apagar isso aqui também. Então a peça está aqui assim agora, né? A face dela está exatamente onde está essa linha tracejada. Esse aqui é meu zero peça. E aí, ó, a gente vai começar a definir os pontos de interesse. Eu vou definir, ó, eu vou pegar já da altura do chanfro aqui, vou caminhar um pouquinho para a direita, exatamente 5 milímetros. E aí eu vou definir esse ponto aqui como sendo meu ponto 0. Esse ponto aqui como sendo meu ponto 1. Esse aqui o 2. Esse aqui o 3. Já explico porque esse aí é o 3. Acho que muita gente já ficou dúvida porque eu passei direto aqui nesse canal. 4, 5. Vou definir esse ponto aqui como sendo 6. Aqui em cima 7. E depois 8. Esses são meus pontos de interesse, são pontos que eu vou programar no ciclo de desbaste longitudinal. Felipe, por que do ponto 2 até o ponto 3 eu não tenho, né, nada para fazer aqui em relação a esse canal? Porque é o seguinte, lembre-se da nossa estratégia que a gente comentou no início do vídeo, de como a gente vai fabricar essa peça. Primeiro eu vou fazer o ciclo de desbaste longitudinal para depois fazer o canal. Então qual é a ideia? É deixar, ó, após a finalização do ciclo de desbaste longitudinal, deixar isso aqui reto para depois vir com o bedame e só realizar esse corte, tá? Foi isso que a gente viu lá na simulação, qualquer coisa você pode voltar aí o vídeo, mas é isso. Fazer o desbaste longitudinal, eu deixo isso aqui reto para depois vir com o bedame, ó, e fazer esse canal. Essa é a nossa estratégia definida no início. Então, por isso, ó, que do ponto 2 ao ponto 3 aqui, a ferramenta simplesmente vai passar direto. Então, a ferramenta 5 ela não vai influenciar em nada nesse bedame. Desculpe, nesse canal. O que é que eu vejo que muitos alunos cometem erro? Na utilização da ferramenta 5, eles definem esses pontos aqui, ó.
Esse aqui como se fosse o ponto 3, aí 4, 5 e 6. Eles fazem a ferramenta 5 passar nessa região. Mas aí o que é que acontece, ó? O que é que acontece? A ferramenta aqui na posição 5, se a gente observar, ela tem essa geometria. Então, se eu definir aqueles pontos que eu marquei por último, essa lateral aqui da ferramenta vai terminar batendo, né, usinando literalmente a peça, e aí eu não vou conseguir fazer o canal do jeito que eu quero. Então aquela lateral, ó, ela vai passar aqui e vai remover todo esse material, e aí a peça não vai estar nessa geometria conforme desenho. Então eu tenho que ter cuidado com isso, certo? Então vamos voltar. Eu não posso me preocupar nem fazer esse canal com a ferramenta 5. Então eu só deixo, digamos assim, um caminho livre para o bedame vir depois de fazer esse canal. Então beleza, definido aqui os pontos, a gente já sabe que entre o ponto 0 e o ponto 1 a gente está utilizando para fazer a compensação do raio da ponta da ferramenta. Já adiantando aqui, a gente vai utilizar G42, por quê? Porque é uma usinagem externa e a ferramenta está indo em direção à placa. Nessa situação, compensação do raio da ponta da ferramenta tem que ser à direita. Eu já fiz um vídeo aqui também sobre essas compensações, quando é à direita, quando é à esquerda. Vou deixar também aqui na descrição, caso você queira ver. Esse aqui é o G42, é onde a gente define essa compensação. E entre os pontos 7 e 8, a gente utiliza para fazer o cancelamento dessa compensação, G40. Beleza. Então, eu tô com a ferramenta posicionada exatamente mais ou menos por aqui, ó. Esse ponto aqui é o meu X48 Z5. É onde vai iniciar e vai terminar o ciclo de desbaste. Então vamos definir agora como é que será o ciclo de desbaste. Para isso eu utilizo o G71 e utilizo os valores de U e os valores de R. A gente já comentou esses valores de U e de R. Desbaste longitudinal para essa ferramenta, posso utilizar meio no raio, né, de profundidade, consequentemente eu estou tirando 1 milímetro no diâmetro, e um recuo de 0,5 também. N130, preciso definir em duas linhas esse G71, eu tenho um valor de P a ser definido, que é o início do perfil, Q, que é o final do perfil. Então primeiro eu defino esse valor de U, que é o sobremetal em X, depois em Z, e o valor do avanço, eu já vou deixar aqui que é 0,20, que a gente já tinha comentado. P e Q eu não consigo definir agora, porque eu primeiro preciso definir o perfil, que são esses pontos, né? Para depois jogar os valores dos blocos correspondentes, tanto para o valor de P de início, quanto para o valor de Q final. O valor de U é o sobremetal que eu vou deixar em X para realizar depois, né, no acabamento. E W é o valor do sobremetal em Z, que eu deixo durante o ciclo de desbaste para depois ser retirado durante o acabamento. Se eu olhar aqui no enunciado, ó, ele me informa 0,25 milímetros tanto em X quanto em Z, né? É justamente o sobremetal que eu estou deixando para realizar o acabamento. É o sobremetal que eu deixo durante o ciclo de desbaste para depois realizar no acabamento. Então aqui, ó, 0,25, lembrando que é ponto, não é vírgula, 0,25. E aí, vamos começar agora a definir o perfil do ciclo de desbaste. Então a gente vai definir aqui o ponto 0. O ponto 0, como eu sei que ele não está indo em direção à peça, ele não está tocando na peça, eu posso definir G0. Esse valor de X aqui, ó, ele está alinhado com o X do ponto 1. O X do ponto 1 seria quem? Seria os 25 menos os dois daqui de cima do chanfro e menos os dois daqui de baixo. Por que 2, Felipe? Aqui está indicando 2, ó, o valor de chanfro. Aqui faltou, mas é por 45 graus. Então, por ser por 45 graus,
Tanto o valor de Z aqui do chanfro quanto o valor de X vale 2. Mas em X eu tenho que lembrar, ó, que eu tenho um valor aqui em cima e tenho um valor aqui embaixo também. Então seria 25 menos 2 daqui de cima, menos 2 daqui de baixo. O X é 21 milímetros de diâmetro. E agora o valor de Z a gente mantém exatamente igual ao do início e fim de ciclo, ó, que a gente está definindo como Z5. Então, aqui seria Z5. Esse meu ponto aqui é o ponto 0. Continuando, N 150, eu vou do 0 para o ponto 1. Mas entre o 0 e o ponto 1, eu tenho uma compensação do raio da ponta da ferramenta à direita, então G42. Agora eu cheguei no ponto 1, N 160. Como vai tocar na peça, eu vou utilizar G1. O X 21 milímetros, porque é o mesmo. E aqui eu cheguei no meu Z0. Esse ponto aqui é o ponto 1. Então, N 170. Do ponto 1 para o ponto 2, eu utilizo G1, tá? Ah, Felipe, por que você não está definindo o valor de F aqui quando você definiu o G1 novamente, depois de um G0? Porque quando eu defino aqui no ciclo de desbaste longitudinal, eu não preciso definir ele novamente. Então, ele já está na memória da máquina. Então, G1 para o ponto 2. Eu vou agora para o X25. E qual é o meu valor de Z? Conforme eu tinha comentado, ó, se eu olhar aqui nesse chanfro, eu tenho um chanfro de 2 milímetros. Então, significa dizer que essa lateral aqui vale 2 milímetros. E essa lateral aqui também vale 2 milímetros. Se eu estou indo da direita do ponto 1 para o ponto 2, eu estou caminhando para cá 2 milímetros. Mas aí é um valor que negativo. Então, esse meu valor de Z, vou ajustar aqui. Esse meu valor de Z aqui vai ser menos 2, que é correspondente ao ponto 2. N 180, agora a gente está chegando no ponto 3. No ponto 3 eu continuo com G1. X se mantém em 25, porque eu não tive mudança de diâmetro. E o Z eu vou até quanto? O desenho já está me especificando direto. Eu vou até menos 33 milímetros. Esse aqui é meu ponto 3. Do ponto 3 ao ponto 4, o que é que está acontecendo? Eu estou simplesmente aumentando o valor de diâmetro e não estou mudando o valor de Z. E também estou, digamos assim, fazendo com que a ferramenta se desloque em linha reta G1. O X, se eu observar, ele não me mostra qual é o valor do chanfro, tá? Não está identificado aqui, mas a gente vai considerar como sendo o mesmo do chanfro anterior. Então, se eu tenho 40 menos 2 daqui dessa lateral do chanfro e menos 2 daqui dessa lateral, meu X é 36 e meu Z se mantém em menos 33. Esse aqui é meu ponto 4. E agora eu vou para o ponto 5. N200, G1, X. Já está definido direto, né? Que é X40. Então, X40. E o Z, como eu estou em menos 33 e estou andando mais menos 2 para o lado, né? Da direita para a esquerda. Então, meu Z aqui nesse caso, menos 35. Esse aqui é meu ponto 5. E aí eu vou ter que continuar aqui de lado. Lá. Beleza. N210. G1. Eu vou agora para o ponto 6. O que é que acontece com o ponto 6? Eu estou no mesmo X de 40. E o valor de Z. Se vocês observarem, eu passei um pouquinho desse valor de x menos 53. Por quê? Porque
eu vou vir com o bedame e fazer um corte aqui para que a peça, digamos assim, seja finalizada, né? Ela seja desprendida, digamos assim, do tarugo bruto. Então eu passo mais um pouquinho só para livrar caminho, assim como eu livrei caminho aqui para o bedame fazer esse canal, eu vou livrar também para fazer o corte da peça final. Então, se eu tenho esse Z-53 aqui, eu posso passar 10 milímetros, não tem problema nenhum. Z-63. Então, esse Z aqui é o do ponto 6. E aí, ó, N220. Do ponto 7 até o ponto 8 é nossa estratégia para realizar o cancelamento do raio da ponta da ferramenta que a gente ativou aqui com G42 na linha 150. Então, entre o ponto 7 e o ponto 8 vai ser só para cancelar. Aí, eu já tinha comentado isso com vocês, e por uma questão de organização, eu gosto sempre de utilizar o mesmo X que eu tinha utilizado anteriormente. Como eu utilizei o X48, ó, aqui para início e fim de ciclo, e também para fazer o movimento de aproximação, para fazer o faceamento, eu vou utilizar ele aqui também sem problema nenhum. Lembrando que a gente não está preocupado com questões de eficiência de usinagem. Em relação a tempo, por exemplo, né? Isso aí vai ser, obviamente, assunto para vídeos mais para frente. Mas eu quero só que vocês entendam a parte de programação e algumas estratégias que a gente utiliza para organizar o código, para eu entender meu próprio código quando estiver lá na máquina. Por quê? Porque às vezes eu preciso fazer uma alteração em uma linha, né? Eu preciso adicionar linha, preciso remover linha. Então, quando isso está tudo organizado, né? Você tem aquela organização, você sabe o que você está fazendo, fica mais fácil de modificar isso, né? Confie na minha experiência que várias peças que eu fabriquei sempre precisou realizar um ajuste. Quando isso estava organizado, facilitou e muito minha vida, tá? Então, beleza, X48. Vou deixar no mesmo Z, menos 63. Esse aqui é o do ponto 7. N230. G1, X48. Eu vou diminuir aqui 5 milímetros. Só para fazer o cancelamento, tá? Felipe, por que 5? Isso aqui também vai ser assunto para um vídeo mais para frente. Não se preocupem agora. Deixem de 5 milímetros para frente, né? Para fazer tanto a ativação do raio da ponta da ferramenta quanto o cancelamento que vai resolver, tá? Então, vou aqui para menos 58. Esse aqui é o ponto 8. E aí, eu errei aqui, né? Do ponto 7 para o ponto 8, eu realizo o cancelamento. Então, aqui no ponto 7, eu vou ter, desculpem, meu G40 para cancelar. E agora sim, para finalizar o ponto 8, G1, X48, Z menos 58. Agora sim eu realizei o cancelamento, conforme está mostrado aqui, entre os pontos 7 e 8, né? Para realizar o cancelamento da ponta da ferramenta, que é o que a gente já vinha fazendo. Beleza, terminei todo o perfil que eu quero, e aí eu posso posicionar a ferramenta na posição de troca, movimento de afastamento. G0, X150, Z250, M5 para parar o eixo árvore. E aí finalizou o nosso ciclo de desbaste. Agora eu consigo definir quais são os blocos que iniciam e finalizam o perfil que eu desejo no ciclo de acabamento. Desculpe, no ciclo de desbaste. Então o meu P aqui, ó, é justamente o ponto 0. Então esse P aqui é 140. E meu Q é onde eu termino no ponto 8. O meu Q é o bloco 240. E agora o ciclo de desbaste ele, de fato está finalizado. Só que a peça ainda não finalizou. Preciso realizar N260, o ciclo de acabamento. E aí, como a ferramenta está lá distante na posição de troca, vou chamar novamente a ferramenta. Mas, Felipe, ela não já está posicionada na posição 5? Tá. Não é ela que a gente vai utilizar para fazer o acabamento? Vai. Essa organização aqui, ela também é de extrema importância. Por quê? Porque às vezes você precisa eliminar um acabamento desse ou você precisa adicionar outro entre esses ciclos, tá?
Então, deixando organizado dessa forma aqui, você vai ter muito mais controle sobre o código. Então, são linhas a mais que você pode perder 1 minuto aqui fazendo elas. Mas lá na prática, se isso não tiver organizado, você vai perder muito tempo tentando entender onde é que está o ciclo de acabamento, certo? Então, muito provavelmente lá na prática você vai perder muito mais se você não organizar isso, tá? Então, é uma dica muito importante aí para vocês. Continuando, N270. E aí eu vou continuar. G96, S150. Também preciso girar em M4. N280. G92. Eu vou utilizar o mesmo S, tá? Depois a gente vai comentar isso. O S foi quanto? 2370. E aí eu vou posicionar também exatamente na mesma posição, no mesmo valor de X e no mesmo valor de Z para o ciclo de desbaste. Lembrando que esse aqui, ó, é o início e fim, ciclo de desbaste. E aqui, mesmo posicionamento, X48, Z5. Esse aqui vai ser início e fim, ciclo de acabamento. E aí a gente já sabe que para definir o ciclo de acabamento, eu só preciso de uma linha. É meu G70. P é o início do perfil que eu quero que esse ciclo de acabamento inicie. P140, Q240 e vou definir um valor de F. Eu vou definir o valor de F sendo metade do que eu tinha definido antes, só para que o avanço seja mais lento e aí eu consiga um acabamento superficial melhor nessa peça. Então, ó, ciclo de acabamento definido, só em uma linha mesmo. Depois eu posiciono a ferramenta rapidamente lá na posição segura, na posição de troca que a gente já conhece. G0, X150, Z250, M5. E agora eu vou chamar o bedame. N320, o bedame é a ferramenta T0707. E aí, ó, eu vou fazer o seguinte, N330, vou definir aqui G96, o S. Qual é o valor da velocidade de corte que a gente vai utilizar para o bedame? Se eu olhar, ó, eu posso trabalhar nessa faixa de 235 a 90 metros por minuto. Eu vou utilizar esses valores aqui, tá? 140, que é o valor de S. 140. A peça tem que girar no sentido anti-horário. Como é que eu sei? Aqui indicado para a ferramenta 7, né, que é o bedame. E aí vou definir N340, G92. Ele tinha me dito que peça girar no máximo 2.370 RPM, né? S 2.370 RPM. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esses dois valores aqui, ó, grifados para a gente lembrar para comentar no final, que é justamente esse um dos temas do vídeo. Eu vou deixar para comentar isso aqui mais para frente, tá? Já adiantando, a gente não vai utilizar esses valores, vou já dizer o porquê. Mas vamos continuar. N350, vou fazer o posicionamento inicial do bedame. Lembrando que minha torre de ferramentas está lá na posição X150, Z250, consequentemente todas as ferramentas também. O que é interessante para o operador ver durante o processo de corte utilizando um bedame, por exemplo. A gente vai fazer um posicionamento primeiro em Z e depois em X. Ou seja, eu vou sempre fazer 100% na horizontal e depois 100% na vertical. Eu não vou chamar a ferramenta na diagonal porque é muito ruim para o operador ver isso.
Mas que posições são essas que você está falando, Felipe? É o posicionamento mais ou menos aqui, ó, do bedame. Eu quero que ele se posicione mais ou menos aqui, ó, essa ponta do bedame. Lembrando que a ponta de referência dele é essa, né, ó. Se eu observar, ele já me disse, ó, que a ponta de referência do bedame é essa. Então seria essa pontinha aqui que eu preciso programar, tá? Por quê? Porque lembrem-se que o bedame ele tem toda essa espessura de 3 milímetros. Então eu preciso de uma ponta de referência para definir minhas coordenadas absolutas. Essa é uma dúvida que muitos alunos têm, mas isso não vai passar mais depois de você ver esse vídeo e entender. O bedame, novamente, ele tem toda essa lateral aqui que vai cortar, ó, esses 3 milímetros aqui que vai cortar. Mas eu preciso definir uma coordenada absoluta. Em qual ponto? Coordenadas absolutas a gente define pontos. Então, em qual é o ponto que eu vou definir para o bedame? Ele já está me dizendo, ó, a ponta de referência é essa daqui mais à esquerda, a extremidade esquerda do bedame. E por que essa ponta, Felipe? Porque geralmente, quando a gente faz o processo de zeramento, né? Eu preciso fazer o zeramento utilizando o bedame também. Então, o bedame ele sempre vem da direita para a esquerda. Então, ele encosta aqui nessa face, ó, tá? Para zerar em Z. Então, ele encosta nessa lateral aqui, para zerar em Z. E para zerar em X, aí eu posso encostar qualquer lado desse aqui, ó. Essa parte aqui todinha em cima, na verdade, toca na peça quando eu estou fazendo o zeramento. Então, o X aqui ele não tem tanto problema. Mas o Z eu preciso definir bem. Por quê? Porque em função dessa ponta de referência é que eu vou definir as coordenadas corretamente no código para que o desenho saia da maneira correta. Vamos fazer aquele canal que vocês vão entender melhor isso, tá? Esse aqui é um dos pontos importantes do vídeo. Então, vamos prestar atenção aqui. Eu vou desenhar esse bedame aqui que ficou muito mal feito. Vamos refazer aqui o bedame. Vou fazer aqui em outra cor também. O bedame, ó, novamente, a ideia é posicionar a ponta de referência mais ou menos aqui do bedame. E a gente sabe ó, que o bedame ele tem mais ou menos essa geometria, né? Então aqui reto, tem a espessura do bedame, comprimento da ferramenta e aqui eu tenho o suporte, continuação do suporte. A minha ponta de referência é justamente essa daqui, por quê? Porque já está definido aqui nas características da minha ferramenta. Beleza. Então, que ponto é esse aqui? Se eu quero fazer esse canal aqui de 4 milímetros e tenho que deixar 24, ó, essa medida aqui livre, essa medida aqui reta, qual é o valor de coordenada em Z que eu preciso definir para que o bedame se posicione e depois simplesmente avance aqui nesse sentido. Ó. Ele vai avançar aqui nesse sentido para fazer esse canal. Ele vai fazer literalmente isso aqui, ó. Depois de estar posicionado, vou apagar ele aqui novamente. Ele tem que se posicionar dessa forma aqui para fazer esse canal, ó. Ele vai vir aqui e vai cortar. Certo? Então a minha ponta de referência, ó, ela vai ter um valor tanto de Z quanto de X em coordenadas absolutas. Para eu cortar isso aqui e o restante ficar com 24, qual é o valor de Z que eu preciso definir? Lembrando que a espessura do bedame é de 3 milímetros. Eu tenho que posicionar, a resposta é, eu tenho que posicionar essa ponta de referência em Z menos 27. Por quê? Porque é justamente os 24 e mais os 3 da espessura do bedame. Então, eu posicionando em Z menos 27 e depois quando eu fizer o corte, eu vou garantir que o restante aqui, ó, o que vai sobrar aqui, vai ser justamente esses 24 milímetros que já estão especificados pelo desenho. Então, essa é a dúvida de muitos alunos. Eles colocam o valor de Z como sendo menos 24. Mas aí o que é que acontece com a ponta de referência? Ó? O bedame ele se posicionaria justamente aqui em Z menos 24. Ele se posicionaria aqui, ó. E aí na hora que eu mandar o bedame descer aqui para cortar, quando ele cortar aqui, ó, ficaria com quanto?
O restante aqui ficaria com 21 milímetros, porque eu tenho que considerar essa espessura do bedame. Simples assim, tá? Então, novamente, eu tenho que deixar 24 livre aqui. Então, eu tenho que considerar a espessura do bedame. Eu tenho que fazer o posicionamento dele aqui em Z menos 27. Por quê? Porque essa é a minha ponta de referência. Se minha ponta de referência fosse essa daqui, por exemplo, aí sim eu poderia deixar em Z menos 24, sendo essa daqui. Porque aí em Z menos 24, na hora que o bedame vai estar exatamente posicionado aqui, né? Só que eu não vou mais considerar essa outra ponta como sendo referência, e sim essa mais à direita. E aí ele pode descer que ele vai deixar o restante aqui, essa lateral com 24 também, tá? Espero que isso esteja claro. Qualquer coisa você pode voltar ao vídeo, né, para ver novamente a explicação. Então vamos continuar. Então primeiro eu vou fazer um posicionamento do bedame para depois realizar o corte mesmo. Então eu ainda estou em G0 aqui, o movimento de aproximação. Como eu tinha comentado primeiro, eu vou caminhar horizontalmente só em Z e depois eu faço esse movimento de aproximação da peça. Então, o meu X ele vai continuar o mesmo, X 150. Meu bedame está ainda lá na posição de troca. E aí eu vou colocar o Z menos 27, que foi o que a gente comentou. E aí, a próxima linha, N360. Eu vou colocar G0. Aí agora eu vou fazer um movimento de aproximação para ficar mais perto do tarugo. Se eu sei que isso aqui tem 25, eu posso jogar isso aqui para 27 também. Coincidentemente, vai ficar igual o valor de em módulo, né? O valor de Z. Então, X 27 Z menos 27. Então, o bedame, vou apagar essa outra ponta de referência aqui para você não se confundir. Terminei apagando tudo, mas vamos fazer aqui novamente. O bedame vai estar aqui. Essa é a minha ponta de referência. Esse aqui é meu Z menos 27, ó. Então, 27 Z menos 27, né? Do meu zero peça até aqui a ponta de referência. Porque seria o quê? Seria os 24 mais o 3 da espessura do bedame. Beleza? Então, o bedame ainda não cortou nada, foi só um movimento de aproximação. E agora a gente vai partir para G1. Vou descer aqui a câmera um pouco. N370. E aí eu vou utilizar G1. E eu vou para qual valor de X? O valor de X ele está sendo determinado aqui por essa cota. Ó. Então eu vou para X21. X21 e o Z permanece o mesmo. Z menos 27. Agora eu preciso definir um valor de F, porque eu não quero que utilize o valor de F da ferramenta de desbaste. E qual avanço é esse? 0,08 milímetros por rotação. Vou deixar já grifado isso aqui também, porque esse aqui é o assunto mais importante do vídeo que eu estou grifando aqui em amarelo, que a gente vai entender no final. Beleza? São esses três valores aqui. Tanto velocidade de corte, como rotação da peça, como avanço. Isso aqui é o que vai fazer você ter uma grande economia de tempo em relação à prática quando eu comentar no final do vídeo a respeito desses valores. Mas vamos continuar. Então, o que foi que acabou de acontecer aqui? Nessa linha 370, eu acabei de tirar essa parte aqui, ó. Tirei 3 milímetros aqui, porque o bedame acabou de cortar e ele está posicionado bem aí. Agora eu vou precisar afastar ele um pouco. Então, N380, posso sair aqui em G0. Vou voltar lá para o meu X27 e meu Z menos 27 novamente. E aí, ó, o que é que eu vou fazer? Lembrem-se que eu preciso cortar um canal de 4 milímetros. Eu só cortei 3 até agora, que foi a espessura do bedame. Então, para isso, ó, eu continuo em X menos 27 e aí eu vou andar só 1 milímetro para a esquerda. Por quê? Porque na hora que eu deslocar esse bedame 1 milímetro aqui para o lado, depois simplesmente eu desço e o bedame vai cortar esse 1 milímetro aqui que está faltando.
Essa é a nossa estratégia para fazer esse canal aí. Então, ó, Z-28, porque eu estou fora da peça. Não posso utilizar o bedame, depois dele estar aqui, fazer esse canal desse G1 aqui, caminhar com o bedame para o lado. O bedame, ele só sofre, você só realiza carregamento no bedame no sentido de X, nunca no sentido de Z, porque ele não foi feito para sofrer o tipo de carregamento lateral, tá? Tem situações, por exemplo, quando a gente vai fazer um pequeno chanfro para depois cortar a peça, um pequeno arredondamento para cortar a peça, que a gente consegue fazer isso, tá? Mas é com dimensões muito pequenas que o bedame, digamos assim, ele aguenta o tranco. Mas para fazer corte na lateral, o bedame não é indicado para isso, tá? Vou dar um parêntese aqui, né? Esse é um assunto mais aprofundado, mas se você procurar no YouTube já tem empresas trabalhando com bedames, né, que fazem praticamente tudo, certo? Mas é uma ferramenta especial, a gente ainda não chegou nesse ponto. Continuando, N400, e aí eu vou voltar aqui para fazer corte novamente. Eu vou até X21, X21, Z-28. Beleza, ó, acabei de fazer o segundo canal, por quê? Porque o bedame ele estava lá em Z-27, né? Ele já tinha tirado isso aqui, tinha feito o primeiro passe em Z-27. Depois a gente caminhou para Z-28, ó. Ele ficou mais ou menos posicionado aqui. Lembrando que essa é a minha ponta de referência. E aí, ó, ele vai baixar aqui para remover esse 1 milímetro aqui que faltou. E aí eu consigo fabricar esse canal de 4 milímetros. Então, acabei de fazer isso, né? Então, N 410. O que é que eu vou fazer? Vou afastar agora G0. E aí eu vou para X45 e mantendo o mesmo Z. Tenho que ter cuidado em sempre manter esse mesmo Z durante o afastamento também, tá? Porque se eu afastar aqui para lateral, ó, por exemplo, aqui nesse sentido, o bedame pode bater aqui na lateral dessa peça e ele simplesmente quebra facilmente, tá? Então tenho que ter cuidado com isso. E aí, ó, porque eu fui para X45? Porque lembre-se, ó, que esse canal aqui já está feito. Eu quero posicionar em X45 aqui, mais ou menos vai ser essa posição aqui da ponta de referência do bedame, porque agora eu vou posicionar ele no final da peça para realizar o corte. Então, vamos lá. N420. Aí G0, eu já afastei ele em X e agora eu vou posicionar ele em Z. Mantenho o mesmo X45, que eu sei que não vai bater na peça. E qual é o meu valor de Z? Presta atenção aqui que muita gente se confunde também. Mas é a mesma ideia que eu fiz o posicionamento para fazer o canal. Eu sei que a peça ela tem que ter no final 53 milímetros de comprimento total. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso posicionar o bedame aqui, ó, em Z-56. Por que Z-56? Porque é justamente os 53 que eu preciso de comprimento total, mas eu tenho que considerar a espessura do bedame também. Então, vamos lá. Esse aqui seria meu Z-56. N430. E aí, ó, como o bedame já está posicionado aqui, o bedame, ó, vou apagar isso aqui. Esses pontos 7 e 8. Então o bedame ele vai ser posicionado aqui. Lembrando que essa é a minha ponta de referência. E aí simplesmente eu vou descer com ele para realizar o corte. Uma consideração importante para esse exemplo aqui é que a gente vai aceitar, a gente vai considerar que o bedame ele tem comprimento suficiente até chegar em X0, tá? Para realizar o corte da peça. Então, continuando, ó, eu acabei de posicionar
nessa linha 420, o bedame aqui onde vocês estão vendo, em X 45 e Z menos 56. E agora eu vou avançar em G1 para realizar o corte. G1, X. Posso passar aqui 2 milímetros do centro só para garantir que vai cortar. E mantenho o mesmo Z em menos 56. Nessa linha 430, a peça acabou de se separar do tarugo bruto. N440, conforme eu tinha comentado com vocês, eu gosto sempre de retornar na mesma posição, em G0, no mesmo Z. E assim, eu mando o bedame para a posição de troca, porque eu sei que agora ele está livre de qualquer possível choque com a peça. Z250, M5. E aí a gente finaliza a programação. N460, M30. Bom, agora eu vou comentar com vocês esses valores aqui que eu deixei grifado, né, em amarelo, que são justamente as velocidades de corte do bedame, valor da velocidade de corte do bedame, valor máximo de rotação e valor de avanço. Bom, vamos lá. Eu tinha comentado no início do vídeo que o fabricante ele fornece os valores de velocidade de corte e avanço, né, da ferramenta de corte. No caso, a gente viu na tabelinha que eu tenho esses valores aqui para o bedame. Só que na prática acontece um pouco diferente e eu tenho que fazer algumas considerações importantíssimas para que esse corte ele seja efetivo e seja estável. Vamos lá. Primeiro, em relação à velocidade de corte. A gente pode setar esse valor de velocidade de corte aqui sem problema nenhum, mas o grande problema está em relação à rotação associada a essa velocidade de corte. Se a gente observar esse valor de rotação de corte, 2370, é um valor de rotação alto. Bedame, eu nunca consegui trabalhar com mais de 600 RPM, tá? É interessante você fazer testes para que, na prática, você verifique se o corte está estável ou não. Felipe, essa é a sua dica, pedi para eu fazer testes. Por quê? Porque só o seu processo de usinagem, só o seu torno, só as suas condições do seu ferramental, né, das suas ferramentas, a forma que você fixa a peça na placa vão determinar como esse corte será efetivo ou não. Mas, obviamente, eu não vou deixar você tão na mão assim, não. Vou dar algumas dicas para você. Primeira coisa em relação à rotação. Rotação, é interessante que você teste primeiro com 600 RPM. Você faz um teste com 600 RPM e sempre vai controlando o avanço também, porque lá no torno a gente tem essa possibilidade de controlar avanço. E aí você vê se o avanço que você setou, ele está fazendo um corte, digamos assim, estável. Você vai perceber através de barulho, né? Você vai perceber se está ocorrendo muita vibração. Então, você precisa sempre ter esses parâmetros como base, mas aí na prática você vai ajustando eles em função da sua situação. Por quê? Ó, vamos lá. Se eu estou fazendo um corte nessa região de aqui para finalizar a peça, né, de separação da peça, muito provavelmente a minha placa ela está muito próxima aqui dessa região, então eu tenho um apoio bom. Se eu tenho um apoio bom, significa dizer que eu consigo cortar com uma efetividade melhor do bedame. E aí talvez eu consiga utilizar uma rotação maior e um avanço até maior. Só que quando eu venho fazer esse canal aqui de 4 milímetros, olha o que é que aconteceu. Eu diminuí o diâmetro da peça, consequentemente a rigidez ela diminui um pouco. E eu estou mais distante do apoio, que é a placa. Então, muito provavelmente aqui nessa situação, eu não vou conseguir utilizar rotações muito elevadas, nem avanços muito elevados. Então, o que é que eu quero que vocês tenham em mente? Você pode programar os valores do fabricante, né? Mas aí você vai ter que sempre ir lá na prática e ir testando, controlando tanto os valores de rotação quanto os valores de avanço. Você tem os potenciômetros que você consegue controlar isso na hora. Então eu sugiro que você sempre deixe aquilo ali bem baixinho, comece a cortar e vai aumentando aos poucos para saber se o corte está estável. Então aqui, ó, eu trocaria esse valor, obviamente, de S2370 e colocaria S600, tá? Fazendo
dando a dica aí para vocês, comecem com um valor de 600 RPM e aí vão testando se o corte está sendo efetivo ou não. Obviamente, vai mudar de situação para situação. Se eu precisar fazer um corte, né, mais distante ainda da placa, obviamente eu vou ter que utilizar rotações e avanços menores. Por quê? Porque na ponta ali eu vou ter um carregamento muito elevado, né, e a peça vai começar a fletir. Então eu tenho que levar em consideração isso na prática, tá? E assim, é muito difícil você ver essas dicas que eu tô passando aqui para vocês em vídeos, né, em livros, não tem. Então, é ir testando na prática mesmo. Esse valor aqui de 600 RPM, eu acho que já é um valor bom assim para você ter uma noção se o corte está efetivo, se ele está estável ou não. E outra coisa aqui em relação ao avanço, ó, também não utilizaria 0.08. Eu utilizaria isso aqui em metade, 0.04. Lembrando que não é na linha de programação. É quando você faz o ajuste manual lá em 50%, por exemplo. Se eu programar 0,08 e jogar meu potenciômetro do avanço para 50%, vai estar no avanço de 0,04. Se eu programei lá 600 RPM e jogo para 100%, o potenciômetro da rotação vai girar 100%. Mas aí eu sugiro que você comece ali em torno uns 400, 500 e qualquer coisa depois você vai aumentando. Então, você conhecer as suas condições de uso, né? A forma que você fixa a peça, as características do seu turno, características de ferramenta, são, digamos assim, as dicas, os pontos chaves para você determinar como a fabricação utilizando o bedame vai ser realizada. No início, o que é que aconteceu comigo? Eu joguei esses valores e simplesmente botei o torno para rodar. Então, na hora que o bedame ia começar a fazer o primeiro corte, eu já escutei um barulho significativo, rapidamente já parei. E aí fiquei na dúvida, né? O que é que eu estou fazendo de errado? Onde é que está meu erro? E aí fui pesquisar, fui comentar com alguns amigos, colegas, outros professores, e aí eles me deram a dica, ó, tenta utilizar rotação mais baixa, tenta utilizar avanço mais lento, mas aí eu ficava me perguntando, mas se o fabricante especifica isso, por que eu não vou utilizar? Mas aí é onde está o X da questão e o que eu quero compartilhar com vocês, né? Não é só porque o fabricante definiu aquele valor que vale para todas as situações. Para o bedame especificamente, é uma ferramentazinha chata de se trabalhar. A gente tem que ter esse conhecimento da prática lá em loco da peça, da forma de fixação, das características do meu torno para realizar esse corte de maneira mais suave possível. Outra dica importante é o seguinte: quando eu estou fazendo o corte final aqui, não é interessante que eu vá com o bedame todo de uma vez até realizar o corte. É interessante que eu entre um pouco, volte, faste um pouquinho para o lado, faça mais um corte, avançando. A ideia é fazer o corte final da peça com a espessura um pouquinho maior do que a espessura do bedame, né? Fazendo cortes incrementais na lateral e no sentido de x0. Por quê? Porque o bedame ele tem uma espessura de 3 milímetros e à medida que eu vou avançando no sentido só, eu não vou fazendo esses incrementos na lateral, o que é que acontece? Fica muito difícil do cavaco sair. Então o cavaco lá naquele canal, ele fica atrapalhando ainda mais o corte durante o processo de sangramento, durante o processo de corte da peça. Então essa é uma dica bem importante aí também, se você principalmente tem peças muito grandes, né? E utiliza o bedame para fazer o sangramento. E mais uma dica, caso você tenha disponibilidade de utilizar fluido de corte, se possível utilize, porque vai facilitar bastante, né? Você vai conseguir aumentar a rotação, talvez você consiga aumentar um pouco também o avanço, né? Que são parâmetros de corte fundamentais durante o processo de usinagem. Então, caso você queira se aprofundar ainda mais, eu vou deixar o link aqui do lado do vídeo sobre parâmetros de corte durante o processo de torneamento CNC.